queridas irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 5 desse semestre, que seria na sequência toda, mensagem 29. Mas para não confundir os irmãos, eu vou começar a falar na numeração nova desse semestre. Então, essa mensagem é a mensagem de número 5. O título é Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Leitura da Bíblia, João capítulo 8, versículos de 21 até 36. Nós estamos dentro do contexto de João capítulo 8, que começa a falar de uma mulher adúltera que os judeus trouxeram para Jesus com a finalidade de incriminá-lo, já que eles não conseguiram prender a Jesus, porque a intenção deles é matá-lo. Por inveja, os líderes dos judeus, eles que deveriam dar boas-vindas ao nosso Senhor, porque Ele veio como o Verbo que se fez carne, veio aqui na terra com o objetivo de fazer a vontade de Deus, de dar a vida eterna para o homem. No entanto, os que deveriam recebê-lo, não o receberam, pelo contrário, se opuseram contra ele, perseguiram-no. Então, no capítulo 8, eles trouxeram uma mulher adúltera, que foi apanhada em flagrante adultério, e entregaram essa questão difícil para Jesus resolver. E eu não vou entrar em detalhes, nós já falamos na mensagem anterior. E quando Jesus disse para eles, quem tivesse sem pecado, que seja o primeiro que lhe atirem a pedra, todos eles receberam a luz do mundo que expôs o coração deles, e todos eles perceberam que eles tinham pecado e foram embora. Não sobrou ninguém, ficou só Jesus e a mulher. E Jesus então perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Em seguida, Jesus falou, que está no versículo 12, algo preciosíssimo. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, muitos cristãos, muitos se converteram porque receberam a luz do mundo. Foram iluminados, confessaram que eram pecadores, confessaram seus pecados e aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Essa é a luz do mundo. Irmãos, mas não basta nós apenas ter a luz do mundo. Essa luz do mundo expõe as trevas, os pecados, mas ainda não consegue mudar a nossa vida. Nós precisamos de um governo celestial.
Em Gênesis capítulo 1, no primeiro dia, Deus criou a luz. Deus disse: haja luz, e houve luz. E a luz, quando veio, expôs as trevas, e Deus viu que a luz era boa, e que a luz fez a separação entre a luz e as trevas. Então a luz tem essa função de expor as trevas e fazer a separação entre a luz e as trevas. Então, graças a Deus, muitos se converteram pela luz que iluminou e expôs os seus pecados, confessaram os seus pecados e se converteram a Jesus. No entanto, essa luz do primeiro dia ainda não estabelece um governo na sua vida. A vontade de Deus é de que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Isso está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Quando eu perguntei para os adolescentes na conferência de Geração Santa, eles souberam responder que a vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo. E para que isso ocorra, Deus precisa encabeçar Cristo na igreja. O encabeçamento implica em governo. Deus precisa governar a igreja. Então a luz do primeiro dia expõe as trevas, mas ainda não estabelece um governo. Então o homem ainda está livre, ou fica na luz, ou vai para as trevas. Aí Deus então no quarto dia, Ele criou os luzeiros. E quando criou os luzeiros, eu vou até ler. Gênesis 1. Quando Ele criou os luzeiros, versículo 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. A luz do primeiro dia faz separação entre a luz e as trevas, mas os luzeiros do quarto dia servem para sinais, estações, dias e anos. Serve para dar direção, da localização e da referência. E mais do que isso, no versículo 16, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Versículo 18, para governarem o dia e a noite, e para fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Então, irmãos, não se engane. Aproveito e falo uma palavra para todos os cristãos, todos os que creram em Jesus, se converteram ao Senhor Jesus. Não se enganem. A luz, você recebeu a luz do primeiro dia, você viu a separação entre a luz e as trevas, você confessou seus pecados, você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas isso não quer dizer que daí para frente você viva uma vida que realmente seja governado pelo Senhor e pelo Salvador. Então você precisa permanecer na luz. Não é só ser exposto e confessar os pecados e não permanecer. Precisamos permanecer na luz. Então aqui diz: Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, irmãos, precisa seguir a luz. E quem é a luz? João capítulo 1, quem é a luz? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Por isso, irmãos, quando você recebe a luz do primeiro dia, você vê que você é um homem pecador, e você pede perdão para o Senhor, você confessa e recebe o Senhor. Você precisa, a partir daí, seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa seguir a luz, significa seguir a palavra. Então, você precisa seguir a palavra para continuar na luz, para que essa luz estabeleça o governo na sua vida. Então, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, essa pessoa que é governada pela luz, essa pessoa que é governada pela palavra, pelo Senhor, pela vida, essa pessoa, irmão, não só teve os seus pecados perdoados, mas essa vida está libertando-a do pecado. Tá? Porque eu estou falando isso, gastando isso para falar da mensagem anterior. Então vamos lá para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje começa pelo versículo 21, João capítulo 8. Vamos lá. De outra feita, lhes falou Jesus dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Vocês percebem que eles e Jesus não se entendem. Um está numa esfera, outros estão em outra esfera. Por isso Jesus disse no versículo 23, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Irmãos, o problema é esse. Nós ficamos presos à dimensão terrena. Nós nos demos conta, como gente, por meio do corpo em que você está, por meio do corpo em que você nasceu. Então você conhece o mundo ao seu redor por meio dos seus sentidos e principalmente pelo sentido da visão. Então você olha o mundo, conhece o mundo pelo mundo visível. O mundo visível é o seu universo. Então, irmãos, nós ficamos limitados na dimensão visível, na dimensão terrena, na dimensão física e material. Mas Jesus, ele veio lá de cima. Ele não é deste mundo. Ele não está restrito à dimensão em que nós vivemos, limitados pelo tempo e pelo espaço e pelo que vemos. Nós só acreditamos naquilo que vemos. Mas, irmãos, o universo é mais do que isso. O nosso Deus habita a eternidade, está em outra esfera, outra dimensão, ilimitada, infinita, não fica preso ao mundo limitado e terreno que nós vivemos. Por isso, irmãos, os judeus não conseguiam entender o Senhor Jesus. Por isso, irmãos, quando comecei a falar do Evangelho de João, já falei na primeira mensagem que João quer nos levar para o alto. Em Apocalipse capítulo 4,
logo nos primeiros versículos, João ouviu uma voz do céu que lhe dizia, ele viu um céu aberto e uma voz que lhe dizia: sobe para aqui. Irmãos, para nós entendermos o que Jesus fala, o que Deus quer, nós não podemos ficar presos cá embaixo, nas coisas materiais, no mundo visível. Nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, nos leva para o céu. Senhor, me leva para outra dimensão, a dimensão da eternidade. Eu não quero ficar preso a esse mundo limitado. Não posso viver só pelo que vejo. Versículo 24: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Parece que não tem nada a ver com o contexto anterior. Irmãos, eles trouxeram uma mulher pecadora para Jesus julgar. E quando Jesus lhes mostrou a luz do mundo, eles viram que eles eram pecadores e ninguém tinha coragem de lhe atirar a primeira pedra, porque todos eram pecadores. Mas eles não permaneceram na luz, e eles vão morrer pecadores. Vocês estão entendendo? Então, por isso que o Senhor Jesus falou: porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui, tá? Irmãos, João 14, vamos lá, João 14, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos tenho dito, as palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Essas obras que Jesus fazia, irmãos, eram obras que o homem nenhum consegue fazer. Quem é o homem que consegue transformar 6 talhas de água em vinho? No melhor vinho. Quem consegue fazer isso? Ninguém. Quem consegue curar um paralítico de 38 anos jazendo ali no seu leito? Ninguém. Quem consegue curar o cego de nascença? Ninguém. Nós vamos ver nessa conferência. Quem consegue ressuscitar a Lázaro? Ninguém. Irmãos, quem que faz essas obras? É Deus. E Jesus estava no Pai e Deus estava nele. As palavras que ele dizia, desculpa, não dizia por ele mesmo, mas o Pai que habita nele, permanece nele, faz as suas obras. Então, irmãos, essas obras miraculosas que nós estamos presenciando, vêm da palavra. E essa palavra vem da parte do Pai, de Deus. Então é o Pai, é Deus que faz as suas obras. Não somos nós. Não é homem nenhum que faz essas obras. Quem transformou a vida de tantos adolescentes aqui? Quem mudou a sorte desses adolescentes? Quem fez acontecer a comportagem dinâmica que nos fez alcançar tantas pessoas nas ruas, orando por elas, salvando elas e deixando livros que pregam o Evangelho do Reino? Quantos milhões de livros já deixamos? Só aqui no Brasil. Sem falar agora na África, Europa,
América do Norte, América Central, Oceania, Porto Rico. Também vamos entrar na Ásia. Ó Senhor Jesus, toda a América do Sul. Quem fez esse trabalho, irmãos? Você? Eu? Não. Por isso, irmãos, não vamos ficar com a cabeça limitada. Deus pode fazer coisas que o homem não pode fazer. Por isso, irmão, nós temos que crer no eu sou. Os judeus não conseguiam acreditar nas palavras de Jesus, então eles vão permanecer no pecado. Capítulo 14 ainda de João, versículo 3 diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o lugar que Jesus estava dizendo para os judeus, que para onde eu vou, vocês não podem ir, porque Jesus ia, através da cruz, morrer. E quando ele morresse, aqui diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então a ida dele, a morte dele, é para voltar em ressurreição e receber os seus discípulos para ele mesmo. E para que onde eu estou, estejais vós também. Quer dizer, o objetivo é poder ele ser recebido pelos discípulos e ele poder levar o discípulo para onde ele estava, onde Jesus estava. Acabei de ler, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Né? Versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a intenção de Jesus, irmãos, de morrer na cruz, é de nos levar para o Pai. Ele é o caminho. Pela morte e ressurreição, Ele abriu esse caminho para que eu e você pudesse entrar por esse caminho e ir para o Pai, ir para Deus. Ó Senhor Jesus. E agora vamos para João capítulo 3. Versículo 31. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra, é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Está certo ou não? E testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Então Jesus veio das alturas, ele veio dar testemunho do que ele viu lá em cima. Ele vem dar testemunho, mas ninguém acreditou, ninguém aceitou o seu testemunho. E ele é aquele que vem, né, lá do céu, ele está acima de todos. Ele não está limitado como nós estamos limitados pela nossa lógica, pela nosso pensamento físico, né? Ó Senhor Jesus. Então Jesus, ele não está limitado às dimensões materiais terrenas. Por quê? Onde está Deus? Isaías 57, 15. Em que dimensão está Deus? Na eternidade. 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas ao mesmo tempo eu habito também com os contrito, com abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, onde está Deus? Onde Jesus estava? Estava com o Pai.
Onde o Pai estava? Estava na eternidade. Por isso Ele deseja dar para o homem a vida eterna. Ele quer levar você também para essa esfera da eternidade. Quem tem a vida eterna é conduzido para essa esfera da eternidade, tá? Então, ele não pertence a esse mundo material, muito menos o mundo controlado por Satanás. Segunda Coríntios 4:18. Segunda Coríntios 4:18. Como diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, como eu disse, nós nascemos nesse corpo, crescemos nesse corpo, conhecemos o mundo por esse corpo e principalmente através dos nossos olhos. Então nós crescemos vendo esse mundo em que nós vivemos pelos nossos olhos. Então nós atentamos para as coisas que se veem. Nós só acreditamos porque nós vemos, não é? Mas nós precisamos hoje, nós que nascemos do alto. Quem nasceu do alto? Nós nascemos do alto. Nós temos que enxergar agora, irmãos, com os olhos do alto, para enxergar o invisível. Porque o visível é temporal, o invisível é eterno, não é? Ó Senhor Jesus. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis. Quem que criou esse mundo? E como foi criado esse universo? Pela palavra. E a palavra é o Filho, é Cristo. Ele criou esse mundo pela palavra. E a palavra trouxe o invisível à existência. Então o mundo que nós vemos, esse mundo visível que nós vemos, irmãos, se originou do invisível. E quem trouxe a existência das coisas invisíveis para o visível é a palavra. Ó Senhor Jesus. João capítulo 3, versículo 8. Nesse capítulo, Nicodemos, que atenta para as coisas que se veem, porque ele está acostumado a viver nesse mundo visível. Então ele perguntou para Jesus: Jesus, como é que você faz essas coisas? Porque eu não consigo fazer. Eu tenho quase o dobro da sua idade, eu tenho muito mais experiência, eu tenho muito mais vivência, mas eu não consigo fazer essas coisas que tu fazes. Você só pode vir de Deus. Aí Jesus disse o que para ele? Você quer fazer essas coisas? Então você precisa nascer do alto. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, graças a Deus, nós nascemos de novo. Você nasceu ou não nasceu de novo? Quem nasceu de novo, nasceu do alto. Que essa palavra nascer de novo é nascer do alto. Se você nasceu do alto, você não pode mais continuar vivendo pelas coisas que se veem. Por isso que em Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo disse: buscai as coisas lá do alto.
não nas coisas aqui da terra, pensar nas coisas lá do alto. Nós ainda ficamos muito limitados pelas coisas aqui da terra, mas o nosso espírito é lá do alto. Nós nascemos lá do alto. Vamos buscar as coisas lá do alto. São infinitas, não são limitadas como essas coisas que nós vemos hoje aqui na terra. Mas o Nicodemos não sabia disso. Como é que eu consigo fazer o que você faz? Então Jesus falou, você precisa nascer do alto. Precisa nascer do alto. Então quem nasce da carne, continua sendo carne, mas quem nasce do Espírito, é Espírito. Quem aqui nasceu do Espírito? Então você é espiritual. Você não é meramente um corpo físico material. O seu Espírito leva você, o seu novo nascimento no Espírito faz com que você seja espiritual. E não te admires de eu te dizer, importa-te nascer do alto. Aí vem o versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Irmãos, Deus quer que nós hoje vivamos guiados pelo Espírito. Eu venho falando, irmãos, não vamos viver pela nossa lógica, não pela nossa sabedoria humana, não pela eloquência humana, conhecimento bíblico humano. Nós precisamos viver, irmãos, sendo guiados pelo Espírito. E o Espírito vai fazer coisas inimagináveis, sobrenaturais, e já está fazendo entre nós. Vamos continuar, irmãos. Não barre o Espírito. Não diga, eu não consigo fazer imersão, não consigo fazer grito de guerra. Nós não entendemos o que o Senhor está fazendo aqui, esse negócio de casa de adolescentes, né? A comportagem, o PAC, todas essas ferramentas, irmão, muitos resistiram quanto a isso, mas o Senhor quer avançar. O Senhor quer fazer coisas, irmão, que o homem não consegue fazer. Então, hoje, irmãos, nós sermos simples. Não só acreditar no que vemos, temos que acreditar no invisível, acreditar no Espírito, que Ele faz coisas maravilhosas, fora do seu conceito humano. Seja simples, apenas obedeça, ouça a palavra, essa palavra quer te governar, essa palavra dá direção para a igreja, essa palavra governa você. Irmão, essa palavra é a luz da vida, e Deus vai conseguir fazer o seu propósito, a sua vontade vai ser feita, irmão, através do homem que vive no Espírito. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 2, eu li hoje, como diz, 1 Coríntios 2, 14, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso, irmãos, que os judeus não estavam entendendo nada. Queriam matar Jesus, queriam perseguir Jesus. Irmãos, nós não podemos viver dessa forma. Não podemos continuar vivendo como homem natural, criticando tudo que o Espírito está fazendo. Vamos discernir espiritualmente o que o Senhor está fazendo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém.
Voltando lá, no eu sou. João capítulo 8. Versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Irmãos, quando Moisés foi chamado pelo Senhor, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14, abra sua Bíblia, por favor. Êxodo 3, versículo 13, que diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi, quem é esse Deus, né, dos pais dos filhos de Israel? Aí Deus disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, o nome de Deus é o eu sou. Na verdade, irmão, não é nem o nome dele, é a realidade dele. Ele é o eu sou, porque nosso Deus, irmãos, ele é autoexistente. Ele não precisou que ninguém o criasse. Ele já existe de eternidade até eternidade. Ele é o autoexistente, tá? Então, essa palavra eu sou significa ser e existir, estar presente. Eu diria o seguinte, né? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, como diz? Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse 1, versículo 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Irmão, nosso Deus é aquele que era e que há de vir. O que quer dizer isso? Nosso Deus não só é autoexistente, Ele é a própria existência. Eu não sei se consegui me fazer entender. Quando Deus fala eu sou, Ele quer dizer eu sou a existência. Você existe por minha causa. Eu sou. Eu sou a própria existência. Não é? Ó Senhor Jesus. Romanos 4, versículo 17. Nosso Deus é a própria existência. 4:17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele tem essa capacidade de chamar à existência as coisas que não existem, porque Ele é a própria existência. Deus, Ele é a própria existência, Ele é autoexistente, Ele consegue criar a coisa que Ele quiser. Ele torna aquilo que não existe em existência, porque Ele é a própria existência. Ó Senhor Jesus.
Por isso eu não consigo, não sei se vocês me entenderam, tá? Por isso João capítulo 1 fala, no princípio era verbo, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque ele é a própria existência. Ele que traz a existência. Então eu e você existimos é porque Deus é o eu sou. A nossa existência deve a Ele. Ó Senhor Jesus. Colossenses 1, versículo 15. Ele, quem é ele aqui? Este é Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmão, tudo foi criado por meio dele e tudo foi criado para ele encabeçar sobre todas as coisas. Ele quer governar sobre todas as coisas, ele quer ser o cabeça sobre todas as coisas. E ele que trouxe à existência todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que maravilha, irmãos. Eu estou ficando louco. Provérbios capítulo 8. Ó Senhor Jesus, nós existimos é por causa dele. Capítulo 8 de Provérbios, versículo 12. Aqui é Cristo também, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Ele é a própria sabedoria, tá? Versículo 22. Versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra. O Pai, Deus, possuía a sabedoria que é Cristo no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, a sabedoria foi estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Versículo 30. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. O Filho, Cristo, por meio do qual todas as coisas vieram a existir, ele estava com Deus na criação, ele era o seu arquiteto na criação, ele era a própria sabedoria para a criação, para poder criar todas as coisas. Então, irmãos, a essência da existência de toda a criação, né, é Deus. Vou repetir. A essência da existência de toda a criação é Deus. Como é que nós existimos, irmão? Por causa de Deus. Em outras palavras, irmão, toda a criação tem a assinatura de Deus. Você tem a assinatura de Deus. Todas as coisas que foram criadas têm a assinatura dele. Ó Senhor Jesus. E quem é esse Deus? É a palavra de Deus, é o verbo de Deus, que certamente, irmãos, tem a sua assinatura a nível atômico, subatômicos, enfim, em todos os níveis, nós encontramos a assinatura do eu sou. Ó Senhor Jesus, eu vou pedir licença para falar um pouquinho da física quântica, posso?
Ami, peço licença para você, tá? O que é física quântica? Irmãos, a realidade da física do mundo microscópico, molecular, atômico e subatômico. Irmãos, é diferente dos fenômenos macroscópicos da vida cotidiana a que nós estamos acostumados. Tudo que nós estamos vendo, irmão, eu diria assim, nessa escala métrica. Nós vivemos no mundo da escala métrica, macroscópica. Irmãos, nós vivemos nesse mundo macroscópico, tudo é regido pelas leis da física clássica. Tá? Mas hora que você descer a nível atômico, o que é um átomo? O átomo entendia-se que o átomo, tanto é que o nome átomo significa indivisível. Então eles pensaram que o átomo era o menor elemento de uma matéria, indivisível. E isso não é verdade. E hoje nós temos várias partículas subatômicas, e Deus sabe lá se tem partículas menores ainda. Ninguém sabe, porque não consegue chegar lá. Então, irmãos, o menor elemento, né, que nós temos na matéria é átomo e as partículas subatômicas. Tá? Então, irmãos, nesse mundo atômico e subatômico, as leis da física já não funcionam mais. Esse assunto levantou polêmicas, principalmente na década de 1920 a 1930. Isso envolveu Einstein, que foi, né, que fez a teoria maravilhosa, né, geral da relatividade, da física clássica, e o Niels Bohr. Bohr, ele pesquisava a nível quântico, a nível atômico e subatômico. E ele desenvolveu, daqui para frente, nesse trecho aqui, vocês não precisam entender, tá? Ele desenvolveu o seu princípio de complementariedade, que constitui, juntamente com o princípio de incerteza de Werner Heisenberg, eles fizeram então o fundamento da interpretação de Copenhagen da mecânica quântica. Isto é, a mecânica quântica é regido por incerteza e regido por probabilidades. Nada é certo, nada é exato. Tudo é algo probabilístico. Tá? Então, na escala dos átomos e moléculas, as leis da física macroscópica, que são perfeitamente capazes de descrever os estados de movimento dos corpos que cotidianamente vemos ao nosso redor, tornam-se obsoletas, incapazes de determinar quaisquer grandezas físicas relacionadas a partículas tão pequenas. Não sei se vocês estão entendendo, né? Por exemplo, no nosso mundo, irmão, no nosso mundo, eu gosto muito de física, tá? Se eu tenho um corpo em movimento, se eu souber a velocidade, não é isso? Que ele está transitando, e se eu disser daqui a tantos minutos onde ele vai estar, irmãos, é fácil calcular, não é isso? Você tem a velocidade, você tem um tempo, a distância é a velocidade vezes o tempo. Você vai chegar na distância. Isso é física clássica. Mas se é um carro em aceleração, tudo bem. Você acrescenta a aceleração e você consegue determinar, não é isso? Então isso aí é física clássica. Tudo é determinável na
no raciocínio lógico. Mas quando você desce para nível atômico e subatômico, nada é lógico mais. Irmão, nesse mundo subatômico, ali tem a assinatura de Deus. Porque nada é o que parece ser. Os elétrons pensavam que eram partículas, mas também eram ondas, funcionam como ondas. E na verdade você não sabe nem o que é, e você não consegue determinar onde essa partícula está, com que velocidade está, por onde vai passar, ninguém sabe, é tudo probabilístico, né? E a matéria vem da energia, a energia e a matéria se intercambiam, podem, né, se relacionam. Irmãos, o que é a energia dessa vida? O que é a energia cósmica? O que é essa energia? De onde vem essa energia? Irmãos, vem tudo pela palavra. O homem se julga tão lógico, tão entendedor das coisas, mas quando chega a nível subatômico, o homem não entende nada. Consegue, claro, que funcionam, as equações que eles têm ali funcionam, mas não consegue determinar. Tem coisas misteriosas, tão misteriosas que Einstein chamou de alguma coisa fantasmagórica, que ele não conseguia entender, né? Então, isso foi a grande disputa entre eles, né? Por isso, irmão, na escala, no mundo quântico, as leis da física não são mais determinísticas. Isto é, não são capazes de predizer exatamente onde algum objeto se encontra ou com qual velocidade. Nada é determinístico. As medidas obtidas de sistemas quânticos são expressas em probabilidades. Não somos capazes de determinar a posição de um átomo, não por causa da resolução de um aparelho melhor, né? Não é por causa disso. Não é por causa disso, nem por falta de habilidade do instrumentador, mas é devido à própria natureza da física quântica. A natureza da física quântica, irmãos, não dá para determinar. É coisa, irmão, coisa que vem da esfera de Deus. Não dá para determinar. Segundo a interpretação de Copenhagen, todos os sistemas quânticos têm uma função de onda que os descreve completamente, e qual é uma expressão matemática complexa e virtual, sem realidade própria, não tem realidade, da qual é possível extrair toda a informação do sistema. Não precisam entender nada, tá? Os resultados são probabilidade de que algo seja observado e encontremos um átomo em algum nível de energia específico, ou que realiza uma emissão radioativa, ou um nêutron sofra um decaimento, transformando-se em um nêutron e um elétron. Não precisa entender nada disso. Onde eu quero chegar, irmãos? Enfim, pouco sabemos como realmente funciona no mundo atômico e subatômico. Porém, nós sabemos pela palavra que tudo foi criado pela palavra de Deus, e que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Porque as coisas são sustentadas do jeito que são. Por que todos os átomos, né, têm os seus elétrons correndo, tudo é sustentado? Você sabia que se você é formado de células, a sua unidade mínima de vida é uma célula. Uma célula tem milhões e milhões de átomos. Como é que isso tudo funciona? Irmãos, quem que mantém essa energia para funcionar tudo isso? A palavra. Sustenta, quem sustenta é a palavra. Irmão, quem o homem pode bater no peito e eu sei fazer as coisas? Sabe nada. O homem ignorante não sabe de nada e acha que sabe. Por isso, irmão, a obra de Deus não é o homem que faz. Se na criação o homem já não consegue compreender, imagina na nova criação, na obra espiritual. Irmãos, é Deus quem faz as coisas, através da sua palavra.
Ó Senhor Jesus. Assim toda a criação se originou de Deus, da palavra de Deus. Dessa forma, todas as partículas e energias elementares da matéria procedem de Cristo, pois tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1, versículo 17, eu gosto muito desse versículo, já falei várias vezes, vamos dar uma olhada. Colossenses 1, 17. Ele é antes de todas as coisas, ele que é em Cristo, ele é antes de tudo, todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele que sustenta tudo, nele tudo subsiste. Só que se nele tudo subsiste, essa palavra subsiste é sunistal, eu já falei sobre isso. Então, Cristo é o único que é capaz de unir todas as partes em um todo. Você sabia que nós fazemos parte de um todo? E Cristo, Ele é capaz de unir todas as partes em um todo, porque Ele precisa encabeçar todas as coisas. Ele que une tudo em um todo. Esse que une, irmão, na verdade é o amor de Deus. O amor de Deus é que verdadeiramente une os elementos entre nós na nova criação. Por isso, irmãos, Gênesis 2:7 mostra que o homem foi criado como? Como o homem foi criado? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, agora vamos falar do homem. Eu falei da criação como um todo, agora eu vou falar do homem. Como é que o homem foi feito? O homem foi feito diferente de qualquer outra criatura. O homem foi feito o quê? Pelo sopro divino, pelo sopro de Deus. E o sopro de Deus, quando chegou naquele boneco, entrou naquele boneco, o sopro é Neshama em hebraico. O Neshama entrou naquele boneco e se tornou o espírito do homem, desse homem. Irmão, nós somos diferentes dos cachorros que você tem em casa, dos gatos que você tem em casa. Eles não têm um espírito. Você tem um espírito criado pelo sopro de Deus, né? Tem um sopro de Deus. Por isso, irmãos, é o sopro de Deus que te faz sábio. É o sopro de Deus que te dá entendimento. É o sopro de Deus que te dá vida. Duvida? Vamos lá. Jó, livro de Jó, 32. Jó 32. Ó Senhor Jesus. Versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem. Quando ele usa espírito aqui, é o espírito um termo geral. Ruach. E o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Esse sopro do Todo-Poderoso é o Neshama. Então, o espírito e o sopro, na verdade, é a mesma coisa. Só que o sopro está se referindo do espírito que saiu de Deus, que se fez o espírito do homem, tá? Então, quando nós ganhamos o espírito do homem, é que nós viramos um homem com entendimento. Nos tornamos uma alma vivente, tá? Então, é o Espírito que nos dá entendimento. Capítulo 33 de Jó, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Me dá vida. Você está vivo? É porque o sopro do Todo-Poderoso deu vida para você. Então, a existência do homem, irmãos, é graças ao espírito humano que veio do sopro divino. Se Deus tirar o espírito do homem dentro de nós, irmãos,
nós não temos mais vida. Não sei se você está entendendo. Você perde entendimento e você não tem mais vida. Então, é o sopro do Todo-Poderoso que mantém você vivo. 34, Jó 34, versículo 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Você sabia disso? Se Deus quisesse nesse momento retirar de volta, recolher de volta para si o sopro que Ele soprou para aquele homem Adão, Ele pode nesse momento recolher, pode ou não pode? Se Ele recolher, sabe qual é o resultado? Todos nós viraríamos pó imediatamente, sabia? Perderíamos vida. É o Espírito que sustenta você. É o sopro de Deus que sustenta você. Então, que energia é essa que nos mantém vivo? Irmãos, vem da palavra. Vem do Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos mantém vivos. Nos mantém com entendimento. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler um versículo, Eclesiastes 12, 7. Por amor a alguns que não ouviram essa mensagem no passado, né? Eclesiastes 12, 7, que diz o quê? Quando um dia, versículo 7, e o pó volte à terra como o era. Irmãos, esse corpo aqui foi feito do pó da terra, não é isso? Quando esse corpo morrer, vai voltar para o pó. E o espírito vai para onde? Aqui está escrito aqui, ó. E o espírito volte a Deus que o deu. O seu corpo vai voltar a ser terra, mas o seu espírito vai voltar para Deus. Como é que ele vai julgar? É outra questão. Mas, irmãos, o espírito veio do sopro de Deus. O espírito do homem veio do sopro de Deus. E um dia vai voltar para ele. Nós viemos da mesma origem. E nós vamos voltar para o mesmo destino. Só que essa volta aqui vai ter julgamento. Certo? Então o homem foi criado pelo sopro de Deus, o qual formou o espírito humano, dando-lhe vida e entendimento. Ele passou a ser uma alma vivente. O seu corpo foi formado do pó da terra. Quando o homem morre, o seu corpo volta à terra, que é matéria, mas o seu espírito não é material, não é matéria, não é coisa física, voltará para Deus que o deu. Isso mostra, irmãos, que todo homem tem uma só origem e tem conexão com um todo em Deus. Nós fazemos parte de um todo. Todo saiu do sopro de Deus, todo homem saiu do sopro de Deus, irmãos, e um dia nosso filho vai voltar para Deus. Por isso, irmãos, vamos voltar lá para o João, vamos voltar a João 8. Agora eu preciso seguir um pouco João 8. João capítulo 8, versículo 24. Por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Irmão, se você não acredita que a sua existência física e espiritual vem de Deus, e você não crê no eu sou, que é a própria existência, você vai morrer nos seus pecados. Então lhe perguntaram, né? O mundo foi criado por meio dele e para ele, porém o pecado entrou no homem pela sua queda. Deus amou ao mundo, isso é capítulo 3, versículo 16. Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que o homem, o quê? Morra nos seus pecados. Deus quer dar a vida eterna para o homem. Mas para o homem ter a vida eterna, precisa crer no eu sou. Precisa crer em Jesus. Precisa crer naquele que é a própria existência, que nos deu a existência. E nós existimos graças a Ele. Irmãos, é só crer. Quando você crê, você tem a vida eterna. Você é levado para uma outra dimensão da eternidade. E você se livrará, irmãos, dos pecados, tá? Aquele que, vamos lá, versículo 26. Muita coisa tenho para dizer a vosso respeito e vou julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Irmãos, esse versículo passa batido por nós, a gente não consegue entender a essência dele, tá? Aquele que me enviou, Jesus disse, aquele que me enviou é verdadeiro. O que significa isso? O que significa aquele que me enviou é verdadeiro? Ele é a única realidade, Ele é a única verdade nesse universo, Ele é a própria existência, é ou não é? Não sei se você está me entendendo. Antes de criação, antes de Deus criar o mundo, quem existia nesse mundo? Quem existia nesse universo? É Deus, e só tinha Ele. Ele não é o verdadeiro? Vocês estão me entendendo nesse sentido ou não? Ele é o verdadeiro. Além dele não tem mais nada, é Ele é o verdadeiro. Fora dele é mentira, é falsidade. Ele é o verdadeiro, Ele é a verdade. Estou certo ou não? Então, Jesus foi enviado pelo verdadeiro. E as palavras que Ele falava, veio do verdadeiro. Então, Jesus que foi enviado pelo verdadeiro, o que Ele falava era a verdade. Senhor Jesus. É difícil entender, não? Eles, porém, não atinaram, versículo 27, que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O que é isso, irmãos? Quem reconhece Deus como a única verdade, único verdadeiro, único eu sou, único que é a própria existência, irmão, não inventaria outra coisa para falar e para fazer. Não sei se você está me entendendo. Se um profeta de Deus quiser falar suas próprias palavras, irmãos, isso é a maior tolice, é ou não é? Se ele não foi enviado pelo verdadeiro, e ele não fala ouvindo o verdadeiro, sendo obediente ao verdadeiro, irmão, ele está fazendo tolice, é ou não é? Porque o que ele vai fazer não vai ser a verdade, não vai resultar em nada. Irmãos, é isso que acontece hoje com muitos e muitos que falam que falam por Deus, mas não procedem do verdadeiro. Irmão, Jesus, Ele foi enviado pelo verdadeiro, e tudo que Ele falava, Ele ouvia do verdadeiro, e o verdadeiro que lhe dizia o que falar. Então o que Jesus falava era verdade. Eu não sei se 17, João 17, versículo 3, como diz. João 17, versículo 3. Espero que o Senhor, Deus revele a vocês o que eu estou tentando falar, né? Capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, quem é o verdadeiro? Deus é o Deus verdadeiro.
E Jesus foi enviado pelo verdadeiro. Irmãos, isso não tem preço. Não vá competir com quem fala pelo verdadeiro. Não vai achar que não, eu tenho uma boa filosofia para apresentar para os irmãos, eu tenho uma boa pregação para dar para os irmãos. O que não procede do verdadeiro não produz a verdade. O que não produz a realidade não vai produzir existência nenhuma. Por isso, irmão, como é importante a gente, saber quem eu sou, quem é o verdadeiro. Senhor Jesus. Romanos 3, versículo 4. Eu não sei se está sendo muito difícil para vocês entenderem, né? Espero que não. Romanos 3, versículo 4. Como diz: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Todo homem que faz as coisas que não proceda do verdadeiro é mentiroso. Estou certo ou não? Se você se diz um profeta e profetiza, mas não vem do verdadeiro, é mentiroso. Porque só há um verdadeiro. E o verdadeiro enviar, o enviado do verdadeiro fala a verdade. Ó Senhor Jesus. E Apocalipse 3, 7. Três, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, o Senhor que está com a igreja em Filadélfia. Ele é o santo, Ele é o verdadeiro. Apocalipse 6:10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Irmãos, tem que voltar para o verdadeiro. Ele é o eu sou. Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Irmão, nosso Senhor, Ele vai voltar e julgar esse mundo. Ele vai vir como o fiel e o verdadeiro. Ele vai expor toda a mentira, Ele vai expor toda a desobediência, Ele vai estabelecer a verdade. Tá? Ó Senhor Jesus. João capítulo 8, João capítulo 3, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículos 14 e 15. E o modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, isso se refere ao quê? 8:28, não é isso? 8:28, como diz: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quer dizer, Jesus era o eu sou, e Jesus então foi levantado como na cruz, com uma serpente de bronze, e Ele tem a semelhança da carne do pecado, mas nele não tinha pecado. E todo aquele que for picado pela serpente e estava morrendo, e era só levantar os olhos e olhar para a serpente de bronze,
seria curado. Então, quem crê em Jesus como essa serpente de bronze, que veio aqui na terra, tomou a semelhança da carne pecaminosa e morreu por nós na cruz, e quem crê, você vai lembrar, opa, esse é o eu sou. Esse que me dá existência, agora vai me dar existência também na nova criação. O Senhor Jesus. Vamos continuar. 8:29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, olha só, Jesus não fazia nada por si mesmo, porque ele sabia que Deus, né, quem o enviou é o verdadeiro, né? Então ele faz somente o que agrada o verdadeiro, agrada ao Pai, tá? E versículo 30, ditas estas coisas, muitos creram nele, né? 31, 32, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Irmãos, quem quer ser o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, é só permanecer na sua palavra, que é permanecer na luz da vida, seguindo a palavra, seguindo a Jesus. Irmãos, e aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Jesus trazia palavras do verdadeiro, Jesus fazia a obra do verdadeiro. E você que é um pecador, creia no eu sou, né? Você ganhará a vida eterna. E se você permanecer no eu sou, permanecer na sua palavra, permanecer na esfera da vida eterna, você vai o quê? Você vai receber a luz da vida. E a luz da vida vai te libertar de uma vida de pecados. Porque o pecado acaba sendo o que nos aprisiona. Você é um pecador, hoje peca, pede perdão ao Senhor e amanhã peca de novo, né? Pede perdão ao Senhor, mas você é eternamente escravo do pecado. Mas se você permanecer na luz da vida, essa luz da vida vai transmitir o verdadeiro, a essência do verdadeiro para você, através da palavra. Essa verdade vai te libertar do pecado. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Então não é só ter o pecado perdoado, mas você está sendo liberto, irmão, da natureza pecaminosa que te escraviza. Irmãos, seguindo a Jesus, recebendo a luz da vida, você está recebendo a verdade, e a verdade está te libertando. Os nossos adolescentes, irmãos, que estão fazendo imersão na palavra, eles que viviam uma outra vida, hoje a vida deles mudou completamente. Por quê? Porque eles estão tendo contato com a verdade, e a verdade está os libertando. E a verdade quer libertar todos nós. É só permanecer na sua palavra, permanecer seguindo a Jesus, teremos a luz da vida. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais... Deixa eu ver onde. É isso mesmo, né? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Você cometeu pecado? A luz expôs. Mesmo que você tenha recebido o perdão, mas você continua escravo do pecado. Você precisa da verdade para te libertar. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Você quer ser escravo ou quer ser filho da casa? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser livre? Vamos seguir
a verdade. Vamos, o Filho tem poder para nos libertar, pois Ele é o enviado do Deus verdadeiro. Fala o que o Pai lhe ensina, que está com Ele e não o deixou só. Versículo 28 diz assim, né? Ele fala somente o que o Pai ensina, e o Pai não o deixou só, porque Ele faz sempre o que lhe agrada. Por isso, irmãos, o Filho então tem poder para nos libertar do pecado. Por isso, irmãos, jovens, adolescentes, vamos continuar permitindo que a palavra, vamos continuar trabalhando para inculcar a palavra no coração. Irmãos, a única maneira da verdade nos libertar, irmãos, é nós inculcarmos a palavra, ou seja, fazemos a imersão da palavra. Dormir com Deus, acordar com Deus, transcrição, dia todo na palavra, prega o evangelho, não é? Prega o evangelho do reino para as pessoas. Irmãos, se você vive nesse ambiente, tenha certeza que a verdade te libertará e você não será mais escravo do pecado. Você será o quê? Você será um filho da casa. Você estará na casa de Deus, edificando a sua casa. Jesus é o Senhor.